E aí galerinha, aqui é Lanks de novo em mais um tutorial. Nesse tutorial estarei ensinando a vocês passo a passo como você criar a sua figura para o DAZ Studio. Quem utiliza o DAZ Studio sabe, né? O quanto é difícil a interação desse programa com outros, né? Ele é muito fechado. Agora, de uns anos para cá, que ele está começando a se integrar com outros programas. Por exemplo, antes você exportar o seu personagem de lá do DAZ Studio para ele já rigado para qualquer outro programa era um protocolo. Você teria que comprar o plugin FBX para poder exportar no formato FBX e aí utilizar em outras aplicações. Nesse caso aqui, na versão 4.6, que é a que eu estou utilizando, não é necessário mais isso. Ele já vem tudo no pacote só. Então, eu tenho esse personagem aqui e eu quero transportar ele lá para o DAZ Studio. Veja que ele já está rigado. E já está rigado. Então, a única coisa que eu vou precisar fazer é só transportar do Blender para lá para o DAZ Studio. Então, o primeiro passo, o que é que nós vamos fazer? Nós temos a nossa malha já rigada. É extremamente importante pelo seguinte: se a gente vier aqui nessa parte aqui em Object Data e vir aqui em Vertex Groups, a gente vai ver que cada osso que tem na nossa armadura controla um determinado grupo de vértices. Então o que é que acontece? Esses grupos de vértice lá no DAZ Studio ele vai se tornar um osso, é uma junta. Então esse é o segredo para a gente criar os nossos personagens. Então selecione seu personagem, clique em File, Export. Lembrando que eu estou utilizando a versão 2.66 do Blender, deve ter uma versão mais recente por agora, mas qualquer uma versão do Blender você consegue fazer isso sem problema algum. A única coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte: a orientação da sua malha. Certifique-se de que o eixo Y é o eixo horizontal, ou o eixo vertical, me desculpe. Certifique-se disso. Vamos aplicar os modificadores. Vamos desselecionar Include Edges, não é necessário. Vamos incluir apenas os normais. Coordenadas de textura. Material não é necessário. Desmarque essa opção Objects como Obj Objects. Também não é necessário por enquanto. A gente só vai marcar Polygroups apenas. E aí a gente vai escolher o local onde a gente quer criar onde a gente quer salvar nosso personagem. Então eu vou salvar aqui, já tem uma pasta própria para isso. Vou criar uma nova pasta aqui. Eu vou chamar de Chong, que é o nome do meu personagem. Vou salvar aqui como um Chong mesmo. Chong OBJ, Export. Feito isso, abra o DAZ Studio. Bom, eu estou utilizando a versão 4.6 porque ela já vem com todos os plugins necessários para a criação e edição de personagens. Então, fica aí a dica, tá? O primeiro passo que a gente vai utilizar é abrir essa janelinha aqui, Figure Setup. Bom, a gente precisa de alguns precauções antes. Primeiro a gente vem aqui em Help, vem em About Installed Plugins. Então ele vai dizer todos os plugins que estão instalados no seu DAZ Studio. Então a gente só vai procurar aqui o Figure Setup. Bom, certifique-se que esse também está marcado, Joint Editor. Figure Setup Pane também, certifique-se de que esteja marcado esses dois.
Morph também nós utilizaremos, mas nas próximas aulas, depois que a gente configurar nosso personagem. Então, certifique-se que tá todos os plugins aí que a gente vai estar utilizando carregado e com esse sinalzinho verde aqui. Feito isso, dê um OK. Venha em Windows, Tabs e selecione Figure Setup. Então, o que é que acontece? Quando a gente seleciona essa janela, ele vai nos dar as opções de a gente criar o nosso personagem, nossa figura. Veja que aqui ele já dá a opção de a gente escolher o tipo de figura. Eu vou selecionar aqui Actor Character. Vou clicar em Apply Subdivide. Então, Subdivide não, Subdivision. Ele vai aplicar uma subdivisão de superfície na nossa malha. Então isso vai facilitar na hora de a gente deformar a nossa malha com o rig. Bom, próximo passo é ir na pasta onde você salvou. Eu salvei aqui na minha área de trabalho. E aí vou selecionar a minha malha exportada formato OBJ que eu já havia feito. Então, abrir. O próximo passo é você customizar aqui a escala do nosso personagem. Bom, eu vou selecionar aqui Blender, porque foi do Blender que eu exportei, e vou selecionar aqui, vou mudar a única coisa aqui que o eixo vertical é o Y, não o Z. Então, aqui você deixa tudo marcado por padrão. Vamos fazer um teste para ver se está tudo ok com a nossa malha, com o nosso personagem. Então veja que todos os grupos de vértices já foram exportados. A única coisa que você vai precisar fazer é clicar e arrastar para aqui esse campo de Geometry. Então assim você consegue criar a sua figura. Se eu clicar aqui em Create, vamos ver o que acontece. Eu já tenho o meu personagem aqui. Deixa eu só mudar aqui a ferramenta, botar Node Selection. Veja que eu já tenho a minha figura já criada. Só que tem um porém. Essa figura criada aqui, ela não está irrigada ainda. Se eu selecionar aqui, Rotate e aplicar, olha o que acontece. Não acontece nada porque ainda não está irrigada. Então a gente vai, antes de a gente irrigar, a gente vai ter que definir alguns parâmetros. Então, vamos ir aqui em Scene. Vamos deletar. Abra de novo Figure Set, ou volte de novo para a janela Figure Setup. E aí a gente vai modificar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, a ordem de rotação das juntas. Deixa eu criar novamente para que vocês possam entender. Selecionar aqui o Junct Editor. E veja que os ossos apontam sempre para a mesma direção. Isso por quê? Porque na hora de criar aqui, veja que todos têm a mesma orientação, ordem de rotação. Então, por isso acontece de estar todos os ossos apontando para a mesma direção. Isso não é bom, porque se eu aplicar a deformação na malha aqui, o skin, e for rotacionar, o pivô do osso vai estar aqui. Então, ele não vai rotacionar, não vai deformar adequadamente. Então, a gente vai ter que cuidadosamente ir modificando aqui a orientação das juntas. Primeiro passo, vamos definir as juntas da vertical, do Y. Então toda vez que a junta tiver que tá a ponta dele apontada para cima ou para baixo, você vai vir fazer o seguinte: vai selecionar aqui, vai vir aqui procurar o seu osso. No caso aqui, eu quero o spin. Selecione aqui para a primeira rotação ser no eixo Y, porque é o seguinte: da esquerda para a direita a gente vai ter aqui o primeiro, vai ter o eixo da vertical. Esse aqui é padrão, vertical. Os outros eu sei que é um da direita e do esquerda. Eu não lembro bem a ordem de qual é qual, mas só você acertando o eixo de direção você já consegue fazer aí a rotação devida do seu osso aqui. Então seleciona aqui, eu quero que
o eixo horizontal seja que ele aponte para cima. Então, mesma coisa com esse spin, vou procurar outro spin. Cadê? Spin 1 também é a mesma coisa. Assim, vai fazer isso, só é clicar com o botão direito e selecionar a ordem de rotação. E agora, por fim, spin 2, aqui também a mesma coisa. YXZ. Sim, e outra coisa também que acontece aqui. Cada osso desse aqui, se eu selecionar aqui Translate, se eu movimentar um osso, nenhum osso vai acompanhar ele, porque todos estão fora de uma hierarquia, não estão seguindo a hierarquia. Então, o que é que acontece? Eu tenho que definir minha hierarquia aqui. Então, qual é o primeiro passo? Eu sei lá que lá no Blender, se você vir aqui em Scene Root, em Pose, e aí sair clicando aqui na árvore de hierarquia, você vai ver aqui que o root ele é o osso padrão e o spin ele vai seguindo aqui a hierarquia, né? O skin depende do root, o spin 2 depende do spin 1 e o spin 3 depende do spin 2. Então, só vou fazer isso, eu vou reconfigurar lá no Dev Studio. Então o pai é o spin 1 e o restante é o filho, são os filhos. Então esse vai para dentro desse e esse aqui vai dentro pro spin 1. Cadê o spin 1? Deve estar mais cá para cima. Spin 2, spin 1. Pronto, só é clicar, arrastar e saltar para dentro do osso que você quer criar o parentesco, e ele automaticamente já faz isso na hora de criar nossa figura. Então a gente já pode aplicar essa técnica para o restante dos ossos. Então o olho está dentro da cabeça, quem controla ali é a cabeça. A perna aqui, é importante que você saiba detalhadamente todo o mapa da sua figura. Então você pode fazer aí sem nenhum medo de errar. Caso você esteja utilizando personagem de terceiros, né? Então vale a pena aí você voltar lá no Blender e olhar na hierarquia. Então eu já sei aqui que o toy faz parte do pé, o pé faz parte da parte de baixo da perna. Mão direita também. Low arm está dentro de... Mas antes de vir para aqui, ele tem que receber a mão. Então vamos lá. Tong 1. Opa. Esse aqui é dentro de 2. 2 é dentro de 1. Eu vou pausar o vídeo aqui, vou alinhar, botar todos os ossos dentro, criar a hierarquia dos ossos e depois eu volto para mostrar como foi que ficou. Então voltamos aqui, galera. Eu já adicionei todos os ossos nos seus devidos locais. Pelo menos assim eu espero de não ter errado em nenhum momento aqui, mas só para garantir. Então, a única dúvida que estava tendo era só com relação a esses dois, mas tudo bem. Voltemos para lá. Verifique-se aí, verifiquem novamente se todos os ossos estão realmente nos seus devidos locais aqui na hierarquia, porque depois daqui desse passo a gente vai ajeitar as juntas. Então é necessário que você deixe já tudo pré-configurado para depois não dar mais trabalho nem ter que refazer tudo. Então eu vou só terminar de
botar a ordem de rotação dos ossos. O que falta é esse aqui da cintura, as pernas. Esse trabalho é um pouco cansativo, mas vale a pena. Que uma vez você criando o seu personagem e salvando corretamente, você vai poder reutilizar ele inúmeras vezes. E você ainda vai poder criar morphs, expressões faciais, poses diferentes e salvar para o seu personagem. Então com isso você tem inúmeras possibilidades depois que você concluir todo esse trabalho. Vai depender aí da sua determinação. Então, o osso do pé, a rotação dele ele aponta para o eixo Z, esse eixo azul aqui. Então, procurar agora a perna. Vamos mudar aqui que eu coloquei errado. XY. A ponta do pé também a mesma rotação. Então lembrando, eixo Z, eixo Y para cima e eixo X apontando para os lados. Z é a frente e trás, X as laterais e Y o eixo vertical. Então você vai configurar aqui a rotação de acordo com isso. Então clavícula ela mantém o mesmo, os braços e as mãos também mantém o mesmo, pescoço eu tenho que modificar, eu quero que ele aponte para cima, a cabeça igualmente, aponte para cima, os olhos para frente, então ZXY, o queixo a mesma coisa, aponte para frente, a língua também, aponte para frente, para frente, para frente. Eu acho que já é o suficiente. Vamos deletar o nosso personagem da nossa cena, nossa visualização prévia ali. Vamos criar novamente, clicar em Create. Selecione a ferramenta Joint Editor para visualizar se todos os ossos estão apontando para o local devido. Então, aparentemente o meu está todos os ossos apontando para os locais que ele tem que apontar. Só verificar aqui a questão do olho, da língua, queixo. Pronto. Meu personagem já está pré-configurado. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é salvar para a gente poder continuar. A partir dessa parte aqui, a gente não vai precisar mais utilizar o Figure Setup. Então, a gente vem aqui, File, Save As, Support Asset e clique em Figure Prop Assets. Salve aí na pasta que você quiser e bem entender. De preferência salve na pasta padrão do Das Studio. Eu estou salvando simplesmente pasta documentos, Das Studio, My Library, Figures. E aqui eu já tenho os meus personagens que eu já fiz utilizando essas técnicas aqui. Então vou salvar ele como Chong, é o nome do meu personagem. Aqui você pode configurar as propriedades da sua figura. Então o nome do meu item é Chong. Você pode especificar aí o nome do seu produto. Clique em Set Content Type.
Eu vou selecionar Actor, Character e vou clicar em aceito. Vou selecionar a categoria Default People Male, significa que eu estou selecionando figuras padrões, pessoas. Compatibilidade, como eu já tenho um personagem criado a partir do Make Human, eu posso selecionar aqui. Deixa eu ver se ele me dá a opção aqui. Não, procurar aqui. Se ele tiver aqui, ótimo. Canário. Não tem aqui essa opção, mas não tem problema. Deixa eu ver aqui se ele encontra. Boys. Final, se não me engano. Não. Mas não tem problema algum. Então deixa aqui desmarcada essa opção. Clique em Asset. Accept. E aí a gente vai finalizar aqui nessa aula. Então a gente já salvou o nosso personagem. Então tudo certo. Tudo que a gente vai fazer agora de alteração no nosso personagem vai ser através das ferramentas de edição aqui. Não vai ser mais configure e setup. Então é isso aí, galera. Configure direitinho aí o seu personagem e aí a gente vai continuar agora na próxima